O índio não sabe nem o que é elefante, zebra, né, girafa. Muitas vezes eles vão aprendendo os modos de vida que não são deles. O conteúdo ele vem de uma forma bem distante da realidade do aluno da Amazônia. Em grande medida, assim, o currículo que nós temos nas nossas escolas, eles são muito pouco afinados, entendeu? Com essa realidade local, com essas singularidades e peculiaridades todas existentes na região. Justamente porque você tem, assim, legislações curriculares que estabelecem padrões muito focados estritamente no conhecimento científico e tecnológico, com livros didáticos e manuais pedagógicos assim que estabelecem muito pouca relação com os modos de vida da Amazônia e do meio rural. Os conteúdos ministrados em salas, eles têm que ser voltados para a realidade do jovem. A gente vê que hoje, o fundamental menor, estuda lá zebra, estuda pinguim, né? Então não tem nada a ver com a realidade dele. E você, crocodilo? Como eu quero? Programas públicos têm que estabelecer parâmetros nacionais, claro, que você tenha uma visão pedagógica de que país queremos, né? De que cidadão brasileiro queremos, mas essa perspectiva tem que compreender não o cidadão brasileiro, mas os cidadãos brasileiros, vivendo em diversas realidades, com culturas diferentes, e você tem que criar condições para que esses parâmetros se adequem nas realidades regionais. E isso está muito claro nas diretrizes curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Você tem um conteúdo básico, mas você tem uma folga para você trabalhar a realidade local. Essa perspectiva, na verdade, oficialmente, teoricamente, já existe. O que falta são mais experiências reais, concretas, que apontem caminhos para que isso sejam efetivados. Isso passa pela necessidade de ter materiais pedagógicos regionalizados, ter formação dos professores com essa perspectiva, mas mesmo a formação que já existe, ela é muito pensada numa visão urbanocêntrica. E ela precisa também ser adaptada para uma realidade do campo, para uma realidade dos rios e florestas, por exemplo, como é o nosso caso aqui. Lógico que o planejamento de um professor que está na zona rural, ele vai ser diferenciado de um professor que está na zona urbana. Quando ele trabalha com ribeirinho nas aldeias, ele tem que valorizar o que o aluno já traz de casa. Essa questão da cultura, ela tem que ser valorizada. Ele tem que fazer o máximo de aproveitar o que tem na faixa das florestas, o que tem nos rios. Todas as ilhas, as escolas das ilhas, nós trabalhamos com projetos, junto com o nosso plano de ensino. Justamente porque nós temos que adaptar nosso planejamento para a realidade deles. Então, cada ilha, cada UP, cada unidade pedagógica escolhe um tema para ser trabalhado durante o ano. Trabalhamos o cacau, desenvolvimento sustentável. E esse ano nós escolhemos trabalhar valores, justamente porque nós observamos que há necessidade de fazer esse trabalho aqui. Independentemente de você ter peculiaridades curriculares, eu acho que é importante que isso se ressalte, eu acho que tem que ter um mínimo de conteúdo, que é o conteúdo padrão, que precisa ser garantido para toda e qualquer população. Agora, é evidente que o grande desafio é você tornar os currículos atrativos, ou seja, fazer com que eles tenham um nexo para aqueles que vão à sala de aula. O aluno tem que sentir que o currículo tem nexo para a realidade da vida dele, mas ele pode perfeitamente, né, trabalhar os conteúdos básicos, né, e em cima desses conteúdos básicos você ter complementos regionais, e até a abordagem do conteúdo básico pode ser feita de uma forma
adequada para aquela realidade cultural. Então a gente acrescenta, vamos dizer, em história, assuntos que são mais da região deles. Sorvete de cacau, sorvete de açaí. Mas também não deixa de dar outros assuntos porque eles precisam. Porque eles ficam aqui até o 5º ano, que é a antiga 4ª série. E aí eles vão para Belém. Então eles precisam ser preparados para isso também. Porque lá em Belém eles não vão trabalhar essa realidade deles. Então nós temos que trabalhar a realidade e trabalhar o conteúdo que eles vão precisar. Para nós é um quebra-cabeça, né? Primeiro porque o comando é o que vem de lá, é o livro que vem do MEC. A gente tira aquele conteúdo e adequa à nossa realidade. Como falamos em história, nós levamos a história mais para a realidade do nosso povo. Porque em vez de a gente estar estudando, ensinando para os nossos alunos a história lá do Oriente Médio, né, o tempo das cavernas, nós vamos estar falando como surgiu o povo Tembé, né? Como foi essa luta para chegar até aqui, onde eles moravam, como foi que eles mudaram para cá, né? A gente leva isso para a escola. Nós trabalhamos um ano aqui com um projeto sobre o açaí, a extração e a venda do açaí. E dentro desse projeto a gente adaptava conteúdos como a subtração, a soma, a multiplicação para essa realidade deles, utilizando o açaí. Aí a gente chega em ciências, vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas. A gente fala sobre as vitaminas das frutas que eles são acostumados aqui da região, mas também não deixa de falar das outras frutas. Mas a gente parte disso, primeiro do conhecimento deles, para depois a gente chegar num conhecimento mais aprofundado sobre outros assuntos. A gente vai trabalhar de mapas. Geralmente o professor vai colocar o mapa do Pará, do estado do Pará, do Brasil, né, da Europa. Nós sempre iniciamos aqui com o próprio mapa da reserva, que os alunos eles não sabem, né? Muitos não sabem, né? E se a gente não sabe o que é nosso e para aprender o que dos outros, nós não estamos tendo lucro. Inclusive amanhã na minha aula de geografia é uma aula sobre mapas, né? Mapa da reserva indígena Alto Rio Gromar. O rio faz todo esse percurso, tá? Faz essa curva imensa e passa de novo na aldeia Itaputiri. A gente não vai para a escola para aprender só o que sabe, entendeu? Mas a gente também não pode ir para a escola para a gente desconhecer aquilo que nós somos, entendeu? Aquilo que nós sabemos. O que o robô está fazendo? Nós precisamos de material específico, porque se a gente tem nosso próprio material específico, nós não vamos estar sempre pedindo um livro do MEC, né, e batendo cabeça para adequar um ao outro. Certo que nós também não vamos deixar de conhecer a realidade do povo lá fora, porque nós não vamos ficar presos só aqui dentro, mas nós vamos adequar as duas realidades. Essa aldeia aqui é a aldeia Frasqueira, daqui Itaputiri, Dauaruhu e Zauaruhu, aldeia do Tiuendo. A gente acredita que é possível fazer uma associação entre as duas coisas, mas que um conhecimento com significado, enraizado realmente, ele pode ser mais rico e mais produtivo se a criança aprende a partir do universo simbólico que ela tem. Toda criança daqui sabe as lendas, as histórias, os mitos, começa a vida pulando no rio, indo aprender a pescar com seu pai, aprendendo a ir na floresta, sabendo que tipos de árvores que existem, que frutas que são produzidas, como é que é o trabalho da agricultura familiar. Então a escola tem que compreender-se dentro dessa perspectiva do território e da vida que acontece nesse território. Olha, essa aqui é uma árvore também aqui da nossa região, né? Barbatimão. Ele serve para infecção urinária também. Na escola a gente faz as adaptações junto com o grupo
né, de apoio, grupo de professores. A gente tenta mesclar com o que ele vem da secretaria, que vem um pouquinho, e aqui a gente só faz enriquecer com o que a gente tem para estar trabalhando os nossos alunos. Então, dessa forma, acreditamos que os nossos alunos eles têm mais capacidade de enxergar o mundo de uma outra forma e de ver assim um crescimento na questão do aprendizado de uma forma bem eficaz. Aqui tem o nome de quem? Do remédio? Quente. Quem é o remetente? Remetente é aquele que envia a carta. A gente chama assim, o que a comunidade sabe que a escola não ensina. Então a gente traz esses saberes para dentro da escola e transforma ele em uma aula. Nós temos aqui uma peneira, tá? Esse tecido da peneira, ela serve para coar a mandioca, tá? Para tirar aquele tucupi da mandioca. Rala a mandioca e tira o tucupi. A cidade está no campo e o campo está na cidade se a gente conseguir enxergar como espaços que se complementam e não espaços que disputam, digamos assim, na relação de poder, quem vai ser desenvolvido e quem vai ser atrasado nesse processo. Entendeu? Então, acho que o currículo ainda tem que avançar muito nessa direção para poder reconhecer esse diálogo entre saberes, esse diálogo entre modos próprios de ser, de existir, de produzir, de se relacionar, entendeu? Nós ainda estamos muito distantes. O caminho é que as políticas educacionais, elas pensem de uma forma mais regionalizada e que dê possibilidade para que os materiais, as abordagens pedagógicas também possam ser criadas regionalmente e não como uma estratégia única para todo o país. O Estado do Pará promove hoje um fórum, que é o Fórum Estadual de Ensino Médio. É um fórum em que nós estamos discutindo essa identidade curricular, não é, para o Estado do Pará. Obviamente considerando as orientações nacionais, mas como uma forma de nós integrarmos sistematicamente e normatizadamente por via do Conselho Estadual de Educação essas orientações para os diferentes segmentos escolares que nós temos, tais como educação escolar indígena, quilombola, educação do campo, escola ribeirinha, educação prisional, educação de jovens e adultos, que são multifacetas e eu diria importantíssimas, tanto do ponto de vista social, de reconhecimento dessas expressões, como do ponto de vista de inclusão dessas pessoas, até como força produtiva para o nosso Estado.